Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com a tua vida, amém? Você está feliz? Cristo tem sido suficiente na tua vida? Glória a Deus, como o pastor Paulinho disse, eu acho que esse mês ele foi suficiente só na vida do Edson, cara. Porque todos os dias, durante 30 dias eu olhava, esse homem estava na praia. Eu falava, será que tem praia em Marialva ou ele se mudou para lá? Deus te abençoe, Edson. Queridos, abra a tua Bíblia comigo, por favor, no livro do Êxodo. Eu quero ler com você o capítulo de número 12. Eu quero ler com você os versos de número 11 e o de número 17. Êxodo, capítulo de número 12, os versos de número 11 e o de número 17. Todos encontraram? E assim o comereis, com os vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés, e o vosso cajado na vossa mão. E o comereis com pressa, é a Páscoa do Senhor. Versos de número 17. E observareis a festa do pão ázimo, porque neste mesmo dia eu tirei vossos exércitos da terra do Egito. Por isso observareis este dia nas vossas gerações, por ordenança eterna. Espírito Santo, meu amigo, eu te louvo, eu te exalto em todo tempo, porque a tua bondade, a tua santidade, ela é vista e palpável neste ambiente. Eu glorifico ao teu nome, não porque o Senhor liberou promessas sobre nós, mas nós glorificamos o teu nome porque tu és santo e és digno de ser adorado. E nesta noite, meu Deus, os nossos ouvidos estão inclinados, nosso coração se encontra em um lugar de adoração, o nosso coração se encontra em um lugar de servidão diante do teu reino. E o nosso pedido, Espírito Santo, é que venhas ministrar a nossa vida, venha trazer uma libertação às nossas vidas, porque mesmo quando entendemos que estamos livres, nós precisamos, ó Deus, ser livres em Cristo, não livres em palavras. Nós precisamos acessar, ó Deus, o extraordinário em Ti, porque o ordinário é aquilo que nós fazemos com as nossas próprias forças, com as nossas próprias atitudes. Mas o extraordinário, meu Deus, é só para aqueles que andam com o Senhor. A verdadeira libertação é somente para aqueles que te conhecem e te adoram em espírito e em verdade. Porque o momento em que eu te conheço é o momento em que eu quero te adorar. Porque o momento em que eu te conheço é o momento em que eu quero me curvar diante de ti. Porque o momento em que eu te conheço é o momento em que eu quero te render graças. Porque o momento em que eu te conheço é o momento em que eu tenho uma transformação de vida. O momento em que eu te conheço é o momento em que não habita mais eu, mas o teu Espírito é quem habita e vives o Senhor em nossa vida. O momento em que nós te conhecemos
é o momento em que nós renunciamos a nossa vida, a nossa existência, as nossas forças e passamos a caminhar, ó Deus, sobre a tua vida, sobre a tua direção, sobre a tua palavra. Embora ainda estivéssemos presos a um velho homem, somos livres em Cristo Jesus, que todos os dias nos fortalece e libera uma palavra de direção em nós, ó Deus. Fala, Senhor, conosco. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Queridos, sempre quando o Senhor chama um filho, Ele chama para uma mudança de sentido, uma mudança de vida, uma mudança de ambiente. Sempre quando o Senhor chama um filho que está vivendo nas suas forças, que está vivendo naquilo que ele pode gerar ou proporcionar, que está vivendo na dependência daquilo que nós criamos, porque nós temos sonhos, nós somos seres humanos, e nós somos sonhadores, nós queremos almejar algo, tanto na minha vida espiritual, quanto na minha vida financeira, quanto na minha vida sentimental, na minha vida como esposo. E o Senhor, Ele vai observando, e sempre quando nós estamos procurando atingir um nível de maioridade nele, Ele está nos observando. Mas agora fato é que sempre quando o homem e a mulher, sempre quando um filho ou uma filha de Deus, eles resolvem ter um momento de renúncia em Deus, um momento de renúncia em Cristo, aí é o momento então que nós passamos a não viver mais segundo o que o nosso coração propôs. Aí é o momento em que nós não passamos mais a viver segundo as nossas forças, nossas atitudes, segundo aquilo que nós acreditamos como algo bom para nós. A partir do momento em que nós passamos a viver um momento, um propósito de renúncia, aí nós saímos então do ordinário, daquilo que as nossas forças podem fazer, e entramos em uma atmosfera desfrutando do extraordinário de Deus. Aí é o momento em que nós nos desprendemos daquilo que nós conquistamos e acessamos em um lugar em Deus que foi conquistados por nós através da vida de Jesus Cristo de Nazaré. Sempre em que eu tenho um momento de renúncia aqui na terra, eu tenho um momento de conquista com Deus. Sempre que eu tenho um momento de renúncia na terra, eu tenho um momento de desfrute de um propósito muito maior em Deus, porque aquilo que eu consigo conquistar é pequeno. Porque aquilo que eu conquisto, que eu compro, ele é passageiro. A traça vai comer, a ferrugem vai se alimentar dos meus sonhos fixados na terra. Agora, quando eu resolvo deixar isso de lado e dizer: Jesus, eu quero voar nas asas do teu Espírito. Jesus, eu não quero mais lutar contra aquilo que o Senhor separou para mim. Jesus, eu entrego as minhas forças diante da cruz. Jesus, eu lanço os meus sonhos aos pés do Calvário. Jesus, eu lanço as minhas conquistas aos pés da cruz. Aí esse é o momento então que o Senhor, Ele se volta para nós e fala: agora chegou o momento. Agora chegou o momento que não é mais a tua força que vai te separar de mim. Agora não é mais os teus sonhos que vai ser entronizado no teu coração. Porque todavia o momento de renúncia é o momento em que nós desentronizamos aquilo que não era para estar em nosso coração. E é o momento em que Deus é entronizado no lugar em que Ele criou para ser adorado.
Nós precisamos entender nesse ano de 2025, meu irmão. Nós precisamos entender neste ano de 2025 que as feridas não podem nos paralisar, que as cicatrizes não podem nos parar, que as lágrimas não podem interromper o momento da nossa adoração. Porque no momento em que eu estou ferido, Ele continua no trono. Porque no momento de lágrimas, Ele continua no trono. Porque no momento de opressão, Ele continua sentado no trono. Ou seja, em tempo e fora de tempo, Ele é bom sobre a minha vida e Ele é bom sobre a tua vida. Se você está chorando, adore. Sabe por quê que tem pessoas que nunca saem do raso? Sabe por que tem pessoas que nunca vai conseguir acessar um lugar de intimidade em Deus? Ou dar literalmente um mergulho em um oceano profundo, a qual os meus pés não conseguem sentir o fundo, e eu estou à deriva em alto mar, e só tem um que pode me salvar neste momento, ou pode ter um momento de intimidade comigo. Porque são pessoas que quando chega de frente para o mar, se amedronta, coloca os seus medos, os seus anseios e as suas dores na frente e não consegue mergulhar. Mas hoje, Cristo tem uma palavra para o teu coração. Hoje o Espírito Santo tem uma palavra para o teu coração, para você sair de um lugar mediano em Deus e acessar um lugar de intimidade que ainda os teus olhos não conseguiu ver, ainda o teu coração não conseguiu sentir, ainda os teus pés não te levaram para este caminho, para este ambiente. Chega, o ano de 2024 ficou para trás, todas as nossas covardias ficaram lá. A partir deste momento nós vamos viver como filho, nós vamos desfrutar como filho, nós vamos obedecer como filho, vamos adorar como filho, vamos sair do mediano e entrar em um nível de profundidade em Deus que ainda não foi acessado. Ei, você é quem vai decidir a mesa que você vai se assentar, meu irmão. Você que vai decidir o ambiente que você vai desfrutar, meu irmão. Pastor, assim para mim está bom, glória a Deus, porque para mim nunca está bom. Eu sempre quero mais dele, eu sempre preciso de mais dele. E quando eu olho para este texto, eu passo a entender aqui que o povo do Senhor ele se encontrava cativo. Mas todas as vezes que o povo do Senhor eles foram cativo, nunca foi prazeroso ao Senhor ver os seus filhos em um cativeiro, mas sempre foi por uma rebeldia do próprio povo. Eles não eram presos porque o Senhor determinou que eles seriam presos. Eles eram levados cativo por uma rebeldia do seu coração, por uma rebeldia das suas atitudes, dos seus passos. Porque hoje nós temos livre acesso ao Senhor, mas também tem uma super graça abundando sobre a cidade, sobre a nação, sobre as igrejas, tanto no Brasil como no exterior. Mas eu tenho que entender, e você também, eu quero chamar você para entender nesta noite, que a graça, quando ela chega na nossa vida, ela tem que gerar uma mudança, uma transformação de caráter, de sentido, de homem ou de mulher. Porque se essa graça ela chega até nós e quer dizer que ela não mudou nada, então nós temos que voltar e repensar, porque esta graça talvez ainda não chegou até a nossa vida. Porque eu tenho que entender que nós estamos a serviço de um Cristo Santo, de um Deus ressurreto, de um Pai, de um Filho e de um Espírito Santo.
Mas agora eu posso entender então que se eu levo a minha vida de qualquer maneira, essa graça não chegou até mim. Que se eu levo a vida do jeito que eu quero, essa graça não chegou a mim. Que se eu sou rebelde, essa graça não chegou a mim. Por quê? Porque Cristo não foi rebelde para o seu Pai. Não, mas a graça chegou até a mim, mas a minha vida eu vivo, pastor Paulino, na prostituição. A graça chegou até a mim, mas eu vivo de boteco em boteco, porque é o vento que sopra e me carrega. A graça chegou até a mim, mas o vício é maior do que eu. A graça chegou até a mim, mas eu não consigo parar. Ele, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Então vamos voltar um pouquinho. Porque nós precisamos entender que a graça de Cristo, quando ela chega na nossa vida, ela lapida o nosso caráter, ela transforma o nosso coração, ela transforma a nossa vida, porque a palavra já diz, é uma graça, é um favor imerecido, não é algo que nós merecemos ou que nós conquistamos, não, é algo que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Não tem o que nós façamos, nós podemos virar piroleta a noite inteira. Não tem força que façamos ou oração que acessamos que nos dá o direito a uma salvação em Cristo. Somente através do Filho, porque Ele é o caminho e a verdade, e ninguém vai ao Pai a não ser através do Filho. E um povo todo rebelde, mas mais uma vez Deus resolve ter misericórdia desse povo. Mais uma vez Deus, Ele resolve ter misericórdia dos filhos de Israel. E sempre quando nós entramos em um ambiente em Deus, para nós acessarmos o novo, o extraordinário, algo que as nossas forças não conseguem acessar se não for através do Espírito Santo, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer são renúncias. Pastor, mas por que renúncias? Renúncias daquilo que nos afasta do propósito, renúncia daquilo que nos afasta do caminho, renúncias daquilo que afasta o Espírito Santo de nós, renúncia das nossas vontades, dos nossos prazeres, porque nem sempre aquilo que é prazeroso a mim, o Senhor vê com bons olhos. Nem sempre aquilo que eu faço em oculto, aos olhos do homem, está sendo oculto diante dos olhos de Deus. Então, se você precisa acessar um novo espaço, um novo ambiente em Deus, comece esta noite a entregar as tuas renúncias diante do altar. Comece a entregar as tuas renúncias diante do altar, meu irmão. E agora o povo, Deus dá uma palavra a Moisés. O Senhor dá instruções a Moisés. Porque Faraó, o próprio Deus, endurecia o seu coração quanto a libertar o seu povo. E agora o povo, o Senhor pede a Moisés, dá algumas instruções. Moisés reúne o povo, passa sobre a Páscoa do Senhor, pede para que assem o cordeiro, se juntasse as famílias menores entre si, porque não poderia haver sobra, e se sobrasse teria que ser queimado. E eles então era para se alimentar naquele momento.
E o que me chama a atenção é que no verso de número 11, a qual nós lemos, a primeira palavra do Senhor a Moisés: assim o comereis com os vossos lombos cingidos. Ou seja, coloca a tua cinta em algumas versões, eu não sei como que está a tua versão. E quando eu vou para a palavra, eu vou buscar essa cinta. Qual que é a referência desta cinta? É uma ligação com o eterno, uma força e um poder. Mas espera aí, eles entravam lá, eles estavam lá como escravo, ok? Mas não tem escravidão que resiste o Deus dos céus, quando este escravo ele começa a se arrepender e a buscar um arrependimento, um coração contrito e aquebrantado, meu irmão. E o Senhor pede para ele agora, cinge, coloca as tuas alpacas, as tuas sandálias. E essas sandálias ela vai dizer sobre humildade, aliança e dignidade. Mas espera aí, escravo tem dignidade? Escravo, eles têm dignidade? E por último, o Senhor fala sobre o cajado, sobre a autoridade. Mas espera aí, quem tem autoridade é Faraó, é o Egito. Os filhos de Israel até então são escravos, são cativos. E eles começam então se alimentar e se preparar ao mesmo tempo. Porque eles estavam escravos, mas eles criam em uma palavra de libertação. Porque eles estavam cativos, mas eles criam no Deus que iria tirar eles dali. Porque se eles não tivessem fé ou crescem na palavra que estava sendo liberada, eles não tinham se alimentado, eles não tinham colocado o seu cinto, eles não tinham colocado a sua sandália e não tinham tomado em sua mão o cajado. Ou seja, parecia estar tudo dando errado. Parecia que estava tudo dando errado, ladeira abaixo, água abaixo. Eles sabiam que eles eram escravos, mas a sua mente eles não eram escravos. A sua mente eles estavam temendo, eles estavam obedecendo, porque eles entraram como rebelde, mas agora eles estavam, a maioria deles, com o seu coração contrito e aquebrantado em um arrependimento. Pastor, mas eu posso acessar esse ambiente? Pode acessar, devemos acessar, podemos acessar. E qual é a receita para acessar este lugar? Obediência. Mas eu faço o que eu quero, é só o que eu quero. Renúncia. O que me trouxe até o cativeiro, eu não posso sair com ele dali, porque ali eu encontrei um Deus que me transformou. Ou seja, quando Deus nos resgata das mãos de Satanás, do lamaçal do pecado, do mundo, Ele nos transforma através da sua graça. Ele gera uma mudança em nós, Ele gera uma transformação em nós. Eles olhavam talvez para os portões e viam os portões de fato fechados, mas como vão nos libertar se o portão está fechado? Sabe qual é o nosso maior problema? Eu vou te contar. É que Deus libera uma palavra sobre nós, mas a nossa mente continua cativa no passado. Deus libera uma palavra que vai libertar-nos, que vai nos enviar, que vai fazer algo em nossa vida. Mas não, o Egito está melhor.
Deus está dizendo: filho, se arruma. Deus está dizendo: filha, coloca o teu cinto, calça as tuas sandálias, porque eu vou te libertar, mas o portão está fechado. Eu não preciso ver ele aberto, eu preciso obedecer uma palavra. Se eu tenho uma palavra, os meus olhos não precisam ver. Quem é que diz que Deus tem que nos provar algo? Eu sei que o portão está fechado, mas quando eu chegar lá ele vai se abrir. Eu sei que ainda eu estou aqui como escravo, mas quando o portão chegar, a minha presença no portão, ele vai se abrir. Ei, pastor, isso é uma teologia da prosperidade? Não, isso é uma teologia da obediência. Ai, mas eu só vou se Deus isso ou se Deus aquilo, senão eu não me movo, não me movimento. Ei, meu irmão, o céu está em movimento e assim o Senhor quer que nós também estejamos. Por quê? Porque nós somos reflexo do céu. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos co-herdeiros, meu irmão. Ah, Jesus, eu vou perguntar. Será que nós temos sido literalmente crentes em Cristo Jesus? Ou será que nos convencemos que vamos para o céu? Nós estamos convencidos ou convertidos em Deus? Pode fazer bico, meu irmão, não tem problema, mas faça para Ele, porque não é sobre mim. Quando nós aprendermos a sair das nossas forças e acessarmos o lugar de dependência dele, aí um culto para mim não vai estar bom, um culto para mim vai ser péssimo. Porque se eu não conseguir voltar no segundo, eu vou ficar agoniado. Porque quem acessa esse lugar, meu irmão, quer adorar de dia, de manhã, à noite, tarde. Quem acessa esse ambiente de dependência e obediência, ele quer acordar na presença, almoçar na presença, jantar na presença, andar na presença e dormir na presença, e assim todos os dias consecutivos. Mas não é negócio de crente, essa coisa de todo dia na igreja. Eu não tenho até mesmo na minha casa para limpar o meu rodo para pegar. Ah, bonita. Aí nessa hora nós esquecemos, nós neutralizamos a morte do Calvário, meu irmão. Pastor, mas isso é forte, mas é verdade. Nesse momento nós neutralizamos a cruz de Cristo. Porque deixa eu só entender uma coisa. Se eu amo alguém, eu quero estar próximo desse alguém. Se eu desejo alguém, eu quero estar próximo desse alguém. Se eu anseio por este alguém, eu quero desfrutar da presença deste alguém. Eu não posso dizer, Jesus Cristo, eu te amo, se eu não tenho uma vida com Ele. Eu tenho uma vida com a minha esposa e com os meus filhos. E eu os amo. E entrego a minha vida por eles. E isso gera um momento de intimidade na minha casa, no meu lar. E eu posso estar fora da minha casa, mas o meu maior desejo é voltar para a presença de quem eu amo. Então, se eu vou na minha casa esporadicamente, então eu amo estar frustrado, não está condizendo com a verdade.
então alguma coisa não está batendo, alguma conta não está fechando. Porque se eu amo, eu anseio. E se eu anseio, eu quero estar próximo. E se eu quero estar próximo, nós vamos desfrutar de palavras, de diálogos e de presença. Não, pastor, mas é possível amar mesmo sem desfrutar de uma presença? Não é, meu irmão. Não é. Sabe o que Cristo tem procurado nesses últimos dias? Porque a igreja está se findando. Cristo tem procurado um povo que o adora em espírito e o adora em verdade. Está chegando o final que os bibelozinhos do evangelho não vai mais conseguir vencer as tempestades, meu irmão. Está chegando um momento em que a teologia da prosperidade não vai mais conseguir se manter. Está chegando um momento em que o dinheiro da prosperidade não vai comprar a minha salvação. Pastor, mas não é pela graça, é pela graça, mas é pela graça que eu tenho que ter a minha obediência a Ele. Pastor, mas eu não posso, tudo pode. Pastor, mas está escrito que tudo me é lícito, mas também está escrito que nem tudo te convém. O evangelho, meu irmão, ele é simples, ele é singelo. Só que o evangelho que não aponta à cruz não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é aquele que te mostra as renúncias e aponta para a cruz. Esse é o evangelho. Mas pastor, não está muito pesado? Para mim não, porque antes de eu ministrar essa palavra, o Senhor por 3 horas ministrou meu coração na mesa da minha casa pela manhã, em um devocional. E quando o Senhor está me corrigindo, sabe o que eu entendo? Que Ele só corrige aquele que Ele ama, que Ele só atrai para perto aquele que Ele ama. Então nós temos 2 opções: continuar do jeito que nós estamos, escravos. Continua sem os cintos, continua sem as sandálias e continua sem o cajado. É possível, pastor? É. Pastor, mas o que então não será possível? Eu ouvir no último dia: vende, bendito do meu Pai, para um lugar que eu vos preparei. Porque o que gera intimidade é a obediência. O que gera intimidade é o coração contrito e aquebrantado. O que gera obediência é a reverência, é o desejo, é o anseio de buscar a Ele, é o anseio de andar com Ele. E se eu não busco a Ele, então dificilmente, meu irmão, se eu não tenho uma vida com Ele, e eu não desejo expressar isso com os meus irmãos em um momento de adoração, então na minha casa eu também não tenho essa vida. Então dentro do meu lar eu também não tenho essa vida. Pastor, mas você dorme lá? Não, nem quero, eu tenho casa, irmão. Mas o culto não é aqui. O culto começa lá na tua casa. Aqui é a extensão do culto que nós vivemos no nosso lar. Aqui é uma extensão daquilo que nós proclamamos sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E o Senhor continua dando as instruções ao povo. E o que me chama a atenção aqui, que eu fiquei apaixonado por Cristo,
Leia comigo aí, por favor, o verso de número 51 do capítulo de número 12. Versos de número 51 do capítulo de número 12. No mesmo dia, Yahvé tirou todos os filhos de Israel do Egito, organizados de acordo com os seus, mas até agora era escravo. Como que eu posso então entender isso daqui? Porque estavam presos escravos. Sabe por quê? Porque o Senhor encontra em nós aquilo que nem nós encontramos. Porque enquanto eles estavam escravos, o Senhor já estava vendo um grande exército numeroso. Porque enquanto eles estavam na escravidão, Deus estava forjando um exército. Enquanto eles estavam presos, Deus estava trabalhando, não em mentes fechadas, mas estava trabalhando em um numeroso exército de 600.000 homens. Fora mulheres e crianças, a Bíblia vai dizer, mais de 600.000. Então nós temos tudo, meu irmão. Nós temos tudo. E o tudo chama-se Cristo, e Ele, o mesmo tudo que chama-se Cristo, Ele nos basta. Podemos acessar? Podemos. Queremos. Então começa pela renúncia. Então começa tirando tudo aquilo que Ele não quer que esteja comigo, ou com você, na minha vida ou na tua vida. Começa a voltar a fazer o que você fazia antes. Começa a ser quem você era antes. Lembra do primeiro amor lá, que tocava um louvor, já estava, ai Jesus, hoje toca o louvor, nós estamos assim. Ah, meu irmão, eu vou orar para Jesus queimar teu celular, se tu não perder esse costume. Aonde um aparelho é mais importante do que Jesus, que era essa? E não adianta me procurar não, que eu não pago. Queimou porque tu não obedeceu. Ué. O que esse povo aqui, eles encontraram em Deus? Você acha que se eles tivessem uma vida de qualquer maneira, fazendo o que eles queriam, o que eles bem entendessem, o Senhor tinha os libertado? Não tinha libertado, meu irmão. Eles clamou, e a Bíblia vai dizer o que? Que o clamor chegou a quem? O clamor chegou a Deus. Mas no culto, Deus não vai me ligar em um smartphone. No culto, na hora da adoração, Deus não vai usar o meu irmão do lado para me cutucar, me contar uma fofoquinha gospel. No culto, Deus não vai me chacoalhar através da vida do meu irmão, no momento em que eu estou ali adorando, dizendo santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da tua glória. E o irmão ali, ei irmão, Deus quer dizer algo. Quer dizer o quê, meu irmão? Esse é o momento em que nós estamos entregando a nossa adoração a Ele. Quer dizer, meu irmão, então tá bom, espera um pouquinho, senta aí, que logo após a mensagem vai ter, daqui a pouco nós já vamos conversar. Reverência. O
culto começa, sabe qual é a impressão que dá? Que quando o culto começa, esse exército de 600 mil homens está ali naquela porta. Não, meu irmão. Quando nós entrarmos na casa do Senhor, vamos guardar o nosso coração. Saia da tua casa com um propósito: eu vou lá adorar a Ele em espírito e em verdade. Eu vou lá porque Ele é santo, porque Ele me amou primeiro. As cadeiras não saem correndo, no próximo culto elas vão estar no mesmo lugar. Não precisa nem tu procurar, é só chegar e sentar, meu irmão. No final do culto nós vamos abraçar os nossos irmãos, nós vamos tomar um café que o diácono Cleiton prepara com tanto amor, e vamos poder conversar sobre as coisas do céu. Mas as coisas do céu se conversa com ordem e com decência, meu irmão. Tem hora que os ministros estão aqui adorando, cantando, louvando, e o povo está ali atrás. Ah, mas você viu a codorna que escapou do sabiá, e o sabiá que pegou o bem-te-vi, hein, meu irmão? Não, quando nós viemos aqui, nós vamos fazer a renúncia do nosso eu lá fora, e vamos dizer: Espírito Santo, agora é só eu e ti. Vamos entrar aqui, mas vamos adorar comigo ao Pai, Espírito Santo. Ei, Espírito Santo, vamos entrar aqui e vamos adorar em espírito e em verdade. Ei, deixa eu contar um segredo para você que talvez você não sabia. Você sabia que quem muda a atmosfera do culto não é o céu? Porque o céu vive em plena santidade diária. Quem muda a atmosfera do culto é a tua adoração. O que muda a atmosfera do culto é a tua vida. O que muda a atmosfera do culto é aquilo que eu trago para entregar a Ele, para queimar diante do altar, para o incenso subir até as suas narinas, e Ele chegar lá, e Ele chegar com um cheiro suave diante das narinas do Senhor. Senão vai virar aquela monotonia. Nossa, esse culto não estava bom. Nossa, esse não estava bom. Não, essa não estava bom. Não, aquele outro vai melhor. Não, eu vou pregar naquele que aquele é mais leve. Não, aquele cutuca mais. Ei, meu irmão, isso aqui não é escola de samba para a gente pegar e movimentar as pecinhas do xadrez e ver quem vai ministrar, não. Quando eu e meu irmão, nós éramos crianças, nós íamos na Assembleia de Deus em Foz do Iguaçu, junto com o nosso pai. E nós chegávamos lá, nós tínhamos que ir no banheiro antes, porque enquanto não acabava o culto, o nosso pai não nos liberava para sair. Isso era maldade? Não, isso era reverência com o ambiente em que nós estávamos. Reverência. Sem reverência, meu irmão, não vai acontecer nada. E não é porque o culto não foi bom, é porque a reverência do nosso coração não chegou até Ele. Porque todo culto vai gente aqui arrebatado embora, que fica ruminando o culto a semana inteira. Sabe o que é isso? É que a reverência que eu tenho não depende da reverência que meu irmão vai ter. Então você pode fazer o culto, você pode transformar o culto, eu posso transformar o culto. Porque eu não venho no culto para ser um número, eu venho no culto para ser um adorador.
E o preparo continua. E agora eles se alimentam e vai para a festa do pão ázimo. E você sabe o porquê que aquele pão era sem fermento? O significado de não ter o fermento? Quando o Senhor pede para que aquele pão não tivesse fermento, era porque literalmente era para eles deixar aquilo que eles tinham do passado. Era para eles cauterizarem sobre o passado, porque o passado ele nos impede de adorar a Deus às vezes, meu irmão. Então, quando o Senhor ele vai fazer algo na nossa vida, Ele quer nos levar a uma atmosfera espiritual, a um lugar em Deus, a qual o meu passado não faz a diferença, mas faz a diferença quem eu sou hoje e para onde eu estou andando. Então você não é o teu passado, você é o que Cristo morreu na cruz para que você fosse. Enquanto Satanás tenta liberar sobre o teu passado, o teu Deus está liberando coisas novas sobre o teu presente, o teu futuro, meu irmão. E o povo ainda continuava duro o coração daquele homem. A ponto do Senhor enviar 10 pragas sobre a nação do Egito. Para somente após a 10ª praga, a qual todos os primogênitos, desde os animais aos filhos do homem, fosse ceifado. Agora o próprio faraó chama Moisés ainda antes do dia raiar, libera o povo e ainda pede para que Moisés pedisse para que o seu Deus o abençoasse. Mas eu estou me movendo, mas eu estou vendo que ainda tudo está igual. Mas eu estou correndo atrás de um princípio, mas eu estou vendo que não mudou ainda na atmosfera, continua a mesma. Ei, nós não precisamos ver, nós precisamos obedecer. A porta está fechada, mas vamos caminhar. O mar está fechado, mas vamos andar. As carruagens estão atrás de nós, vamos continuar crendo, porque aquele que nos chamou é fiel para cumprir. Ai, Senhor, mas eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, porque o portão está aberto. Nós vamos nos alimentar para ir para onde? E olha que interessante que o Espírito Santo traz ao meu coração. Pega isso no teu espírito, meu irmão. Primeiro o Senhor fortaleceu eles, porque sabia o ambiente que o esperava, mesmo sem que eles soubessem para onde eles estavam indo. Eles sabiam que ia para um deserto. Mas o Senhor primeiro os alimenta, o Senhor primeiro os fortalece. Ou seja, Deus nunca vai te enviar para um lugar sem que antes você se prepare para estar nele. Deus nunca vai te enviar para um ambiente sem que antes Ele te fortaleça para acessar este lugar, esse novo de Deus. Antes do Senhor te enviar, Ele vai te preparar, Ele vai fazer com que você fique em pé, vai te fortalecer. Porque tem ambiente, meu irmão, que tem horas que é só a graça de Deus, que é só a graça de Cristo.
Talvez você pense, pastor, mas desde que eu me converti, eu estou ainda no mesmo ambiente. Não murmure, não chore, não grite, não se esperneie, que este é um momento de fortalecimento, aonde Cristo está te preparando para acessar o extraordinário nele. Se coloque em pé. Essa noite o Senhor quer tirar, meu irmão, as nossas vidas do comodismo. Esta noite o Senhor quer nos romper com o comodismo. Alguém já viu aqui escravo ter ouro, prata? O normal não era, né? Alguém já viu escravo ter animais para levar rebanhos consigo? O normal não era ter, mas todo aquele que tem um encontro com Cristo, meu irmão, eles são transformados. Porque agora a Bíblia vai me dizer que agora os escravos estão saindo de um ambiente de escravidão, mas não da mesma maneira que entrou, mas ele tem consigo ouro, prata e rebanhos. Por que eles têm ouro, prata e rebanhos? Porque Deus estava preparando eles para o ambiente que eles iriam acessar. No Egito eles não precisavam, mas Deus não criou o filho para viver no Egito. Pode até passar por lá, mas Deus te criou para ser livre. Você louvava, volte a louvar. Você pregava, volte a pregar. Eu evangelizava, volte a evangelizar. O vento não pode te parar, ele só vai te aproximar do propósito, meu irmão. Ele só vai te aproximar do propósito. Se a tempestade te matou, meu irmão, hoje é noite do Senhor dar vida novamente aos teus projetos, aos teus sonhos. E tem uma vírgula aqui. Sonhos, vírgula. Desde que os teus sonhos sejam sobre o próximo e esteja ligado com a vontade do Senhor. Porque tudo aquilo que Deus faz na nossa vida tem a ver com o nosso próximo. Deus precisava enviar Moisés ao Egito? Por que ele foi lá? Ele foi lá porque ele entendeu que Faraó podia até matar ele lá. Mas ele foi lá porque ele entendeu que o chamado dele era sobre o próximo. E agora, após a última praga, vai me dizer a Bíblia que mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, saem com rebanhos com prata e ouro. Sabe o que é isso? Era o Senhor preparando eles pelo deserto que viria à frente. Deus não te envia para o deserto para morrer. Quando Deus te envia para o deserto, Ele já tem mantimento e socorro para você lá. O deserto, às vezes, na nossa vida, meu irmão, ele é necessário, sabe por quê? Para forjar o caráter de Cristo em nós. Para forjar um caráter da cruz do Calvário em nós. O deserto, todas as vezes, ele foi passageiro. Morreram lá, morreram. Mas morreram porque foram rebeldes, meu irmão.
A intenção do Senhor era tirar eles do Egito, dar ouro e prata e rebanhos. Para quê? Para eles morrerem no deserto e não desfrutar do ouro, da prata e dos rebanhos. Não, meu irmão. O Senhor tirou eles com um propósito. Mas no meio do processo ele se perdeu. Quem se perde no meio do processo, ele não atinge o propósito em Deus, meu irmão. Adore ao Senhor junto com o ministério de louvor, meu irmão.